Aspiração, desejo, sonho de muitos que já tiveram um encontro com Jesus, o ministério pastoral. No começo, um mar de rosas. A paixão fala mais forte que as dificuldades que são inerentes ao ministério. Com o passar do tempo, muitos sentimentos e emoções e conflitos podem alcançar esse pastor. E como lidar com eles? O equilíbrio entre a vida espiritual, a vida ministerial e o ministério, a vida ministerial, perdão, e a vida emocional. Eu repito, o equilíbrio entre a vida espiritual, a vida emocional e ministerial. Nós vamos tratar no programa de hoje, no Direto ao Ponto deste domingo, sobre esse assunto. Como lidar com o cansaço, o esgotamento, não é? O ministério pastoral e a síndrome de burnout. Nós vamos falar hoje sobre esse tema. Eu quero pedir toda a sua atenção. Se você conhece um pastor, ligue para ele, para que ele possa assistir. Mantenha contato com ele no seu WhatsApp, não é? Indicando para ele o programa que começa a partir de agora. Tenho certeza que o conteúdo de hoje, do Direto ao Ponto, há de esclarecer, há de ajudar muitos pastores que, sem perceber, estão lidando com essa síndrome e até pensando em desistir. O meu convidado desse domingo, o meu convidado do Direto ao Ponto de hoje é o pastor Rosenildo Silva. Ele que, além de pastor, é bacharel em teologia, presidente do Conselho Federal de Capelania, escritor e palestrante motivacional. Ele está aqui do meu lado. Pai seja contigo, pastor, é um prazer recebê-lo aqui no Direto ao Ponto, pastor Rosenildo. Querido, que coisa boa, graça e paz, Lucas. Que muito bom estar aqui com você. E vamos aproveitar esse momento aqui para a gente conversar, trocar ideias, né? Compartilhar sobre esse assunto tão pertinente, sobre a crise de burnout. Hoje, muitos pastores estão sofrendo, há muitas famílias sofrendo com isso também. E eu já tenho 30 anos de pastorado. Então, 30 anos já nessa jornada, deu para já conhecer alguma coisa e minha alegria é poder compartilhar e ser bênção na vida dos nossos colegas, dos nossos irmãos, de alguma forma. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos a toda a produção do programa. Por falar em compartilhar, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, com os seus muitos seguidores, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito fácil, Igreja Canaã, tá certo? É o nosso canal aqui no YouTube, ok? E também conheça as nossas outras redes sociais da Canaã Recife, que fica aqui na Rua Barão de Souza Leão, 1120, Boa Viagem. Além do Direto ao Ponto, você acompanha nesse canal também os cultos, aos domingos, às 9 e às 18 horas. E toda quarta-feira, às 19h30. Inclusive, o pastor Rosenildo pregou na última quarta-feira aqui, sobre o tema Colunas, né, da vida cristã. E ele esteve ministrando sobre generosidade. E hoje ele vai falar sobre esse tema, como ele disse, tão pertinente, que é a síndrome, o ministério pastoral e a síndrome de burnout. Ok? Pastor, para a gente começar, aquela pergunta clássica. Eu tenho certeza que muitos não sabem o que é isso, né? O nome é aquele tipo de nome que a gente diz, se for de comer, traga para mim que eu quero experimentar o prato aí. Mas quem dera que fosse uma comida, né, pastor? A síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Veja bem, querido, a palavra burnout, ela vem do inglês, do termo burn, né, que significa queimar, e o out, que significa exterior. Então, você vai externar, vai exteriorizar algo que está dentro. E, muitas vezes, nós somos pegos de um esgotamento físico, por exemplo. Hoje, há uma série de pastores
que estão passando por esse problema. Alguns têm testemunhado aí publicamente que enfrentou esse problema. Por exemplo, eu quero começar para que você que está em casa, você que está nos assistindo, para ver como esse negócio é sério. O grande reverendo Augusto Nicodemos, um presbiteriano, está no YouTube lá uma matéria, quando ele disse que deparou com esse problema, a síndrome de burnout. Então, isso aí é algo muito sério, né? O grande escritor, o John Piper também, muita gente passou por isso. Eu tenho colegas, tenho amigos, que veio de um esgotamento físico muito forte, e a gente vai abordar durante esse período o que é que leva, né, a pessoa a desenvolver essa síndrome terrível. Pois é, e qual é a relação dessa síndrome especificadamente com o ministério pastoral, pastor? Olha, foi feita uma pesquisa na Irlanda e foi apresentado as 10 profissões mais estressantes do mundo. Preste atenção, as 10. Eu tenho certeza que, ainda que não seja encarado como profissão, para nós que somos crentes, nós sabemos que é um chamado, que é uma vocação, que é um ministério, mas eu acredito que o ministério pastoral está nessa lista, pastor. Vamos ver. Olha, gente, preste atenção. As 10 profissões, nessa qualificação, eu tenho aqui um esboço, né? Eu fiz isso, é pesquisa, você pode ver isso também, está no Google, sem nenhum problema. Profissional de TI, médico, engenheiro, operador de telemarketing, professor, gerente financeiro, coordenador de recursos humanos, olha, gerente de operações e líder religioso. Radialista não está aí, pastor? Não, radialista é light, né? Radialista não sofre, não, né? Meu Deus, imagine se sofresse. Quando a gente está falando aqui de líder religioso, está incluso aqui pastores, padres, certo, pessoas que estão envolvidas, né, com o auxílio espiritual às pessoas, né? E isso é muito sério, muito sério. Eu vou, até o final, eu acho que vai ter um momento aí que eu quero apresentar alguns dados, alguns percentuais. Perfeito. Agora, pastor, eu falei no início, a abertura do programa, nós falamos sobre o equilíbrio da vida espiritual, a vida emocional e a vida ministerial. Eu acredito que há muitos que ainda sofrem com essa confusão. E a ponto de qualquer tipo de problema, não apenas a síndrome de burnout, mas qualquer tipo de doença emocional, ela é muito confundida com o pecado. Tipo assim, uma depressão ou uma crise de ansiedade, por exemplo. Não faltam pessoas, não faltam para apedrejar e dizer: o pastor está com essa confusão mental aí porque está em pecado. Não apenas pastores, mas de uma forma geral, os evangélicos, uma grande parte ainda tem esse tabu de, por exemplo, eles aceitam um médico, aquele que assiste quando a doença é no corpo, mas quando é um psiquiatra, um psicólogo, não é? Que não é médico, mas que também presta uma ajuda muito grande para as pessoas vencerem seus conflitos, o psicanalista, parece que para a comunidade evangélica, esses profissionais parece que não foram levantados por Deus. Parece que toda doença emocional, a solução está na vida espiritual. E quando eu falo vida espiritual, qual é a origem? Aí a pessoa diz logo, é pecado, está em pecado. Pode ver que está em pecado aí. Ou chama de falta de fé. Eita, é mesmo, que também é pecado, né? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse pastor não tem fé. Se ele tivesse fé, ele não estaria nessa situação. Esse irmão está em pecado, cometeu alguma coisa. Gente, nós somos um ser espiritual, mas nós somos um ser racional. Por exemplo, se você não comer, você vai desmaiar. Você pode ser crente, você pode ver anjos subindo e descendo. Mas se você não comer, não se alimentar 1, 2, 3 dias, você vai ver anjos subindo e descendo, mas você vai descer também. Então, nós precisamos dividir essa situação. O que é espiritual e o que é
a nossa parte física, humana. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias no monte, 40 dias orando, 40 dias de jejum. Ao final de 40 dias, o texto termina dizendo assim, e Jesus teve fome. E fome ou se mata ou morre. Ou morre. Ou morre. Ou ela mata. Ou ela mata. É, Ou das eu duas mato, uma. ou eu mato ou eu ela. te mato ou você me mata. Entendeu? Então, por exemplo, agora existe uma outra questão também, querido, é que tem, como você citou, tem profissionais específicos para essas áreas. Agora, existe um problema que às vezes tem pastor, o pastor também é psicólogo. Porque o pastor não é só pastor, por isso que ele está inserido numa área profissional, no sentido de ajuda, de muito risco, porque pastor é advogado, é médico, é conciliador, terapeuta, é psicólogo, é tudo. Mas eu preciso entender a minha área, até onde eu vou. Quando eu detecto que o problema não é de ordem espiritual, eu preciso encaminhar essa pessoa para um profissional cuidar. Entendeu? E aí é que está o grande problema. É quando muita gente vai tratar de questões patológicas, achando que é uma questão demoníaca, possessão, pecado. E não é uma patologia, é o corpo que está reagindo. Então, em cima do que o senhor está falando, de patologia, todos nós sabemos que depressão é uma patologia. O pastor pode ter depressão? Quem tem ideia do pastor super-homem, né? Daquele que resolve qualquer parada, daquele que tem resposta para tudo. Ele pode ter uma crise de depressão a ponto de não conseguir exercer o seu ministério por um tempo? Não só uma crise de depressão, como a síndrome de burnout, que é outra área que afeta o emocional, a psique. Entendeu? Por exemplo, nós temos um pastor, ele deu um testemunho, pastor Cláudio Duarte, que prega, que todo mundo ri. E Cláudio Duarte, o pastor Cláudio, ele deu um testemunho dizendo que ele teve depressão. Pois é. E agora? Você está entendendo? Isso aí é muito relutante, é um resultado de um ativismo. É interessante que eu também pesquisei na internet, porque eu também lidei com a depressão, e isso me fez pesquisar muito na internet. Eu vi o caso do pastor, que o senhor citou, o pastor Duarte. Eu vi o caso do pastor de jovens lá da Lagoinha, que eu esqueci o nome dele, que é nome diminutivo, esqueci, vou lembrar o nome dele. Aquele cantor de rap muito famoso, do meu gospel também, o pregador Lu. Teve depressão. Teve depressão, e depressão forte. E, inclusive, o que eu acho bonito é que quando ele vai compartilhar, ele vai dizer, eu tive vários casos de depressão. Não é? E o último que ele teve foi um dos maiores, não é? Mas, graças a Deus, ele saiu. Não é? Isso está muito relacionado também, nesses homens, está relacionado ao ativismo. Porque a agenda desses homens são superlotadas. Eles vivem mais em avião do que na terra. Dormem longe da família. E aí vai juntando tudo isso, sabe, Lucas? E termina explodindo em alguma área. Já tem outros que têm problemas afetivos, tem pessoas que têm problemas depressivos por conta de relacionamento dentro de casa, vê o pai maltratar a mãe, ou filhos que vêm, e começa a absorver tudo isso. Então, a depressão é uma realidade, gente. Pastor Lucinho, viu? Só para não lembrar o nome dele, Lucinho, pastor Lucinho. Né? Incrível, né? Porque, assim, a ideia do pastor Lucinho, quando a gente olha para o pastor Lucinho, o comportamento dele na internet, é um comportamento que você não imagina ele depressivo em casa, né, no quarto. Né? Como o pastor que o senhor citou também, né? Tem muitos. Que faz as pessoas rirem. E aí você fica pensando... lida com a depressão. E você fica pensando, aí volta aquela história, o pastor está em pecado, o pastor não tem fé, esse pastor não é de Deus. Não, gente. Isso é um quadro clínico. É um esgotamento, né? Voltando para o nosso tema, que é da síndrome de burnout, eu tenho um dado aqui interessante. A Ana Merzio, que é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Albert Einstein,
ela define o burnout como um quadro caracterizado por 3 sinais clássicos. Veja bem, esgotamento físico e psíquico, indiferença à perda da personalidade. Tem gente que ele começa a dizer, eu não sei mais quem eu sou. É mesmo, pastor? Eu tenho um amigo, um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas é meu discípulo, né? Eu participei da consagração dele e tal, e ele teve uma crise de burnout muito forte, porque ele assumiu um cargo político que ele não estava preparado. Eu conversei com ele e disse, eu não estava preparado, pastor. E prefeito de uma cidade. E com 6 meses ele estava internado em São Paulo fazendo tratamento. Porque ele disse, eu achava que a prefeitura era a igreja. Que eu poderia tratar a prefeitura como eu tratava a igreja. Eu queria me doar e tal. E existem os meios, os mecanismos, existem as coisas. O diagnóstico é o psiquiatra que dá, né? É. Exatamente. Ele vai fazer os exames e o comportamento dele, né? Aí ele vai começar a fazer essa avaliação. E ele tem que parar tudo. Parar tudo. Tudo. Parece que a doença emocional, como eu já disse, eu vivi essa experiência, parece que quando nós contraímos essa doença emocional, parece que tem que parar tudo mesmo, parece que não tem como você conciliar, não tem como, não é? Não tem como. Por mais que sejamos ativistas, né, proativos, mas não dá para conciliar. Parece que a alma pede socorro e pede um socorro exclusivo e emergencial. Não dá para retardar esse socorro, esse cuidado. Não. E outra coisa, viu, querido? Quando a gente está tratando do assunto pastor, porque há muitos pastores, aí eu quero chamar a atenção, muitos pastores que preterem a família. Tem pastor que não viaja, não vai na praia, ele amanhece o dia dentro da igreja. E ele começa a trazer assim, um peso para ele, como se ele fosse o dono da igreja. Ô pastor, eu sei que tem muitas igrejas que o pastor tira férias anualmente, pelo menos uma vez por ano, tudo mais. Isso contribui para que ele dê uma desopilada na cabeça, priorize por um período a família, não é? Assim, de uma forma que ele não consegue o ano todo. Mas aí também tem igrejas, tem ministérios, que o pastor não tira férias. Não, e se ele falar em férias, ele exatamente. Né? Ele já pega mal, ele já se queima. Daqui a pouco eu te falo o que foi que aconteceu comigo. Tem ministérios que ele se queima, ele não pode nem falar. E quando esse pastor, eu acredito que o ministério, os líderes desse pastor, eles devem usar aquela passagem bíblica, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse texto dá base para isso, para o pastor não ter um tempo de descanso, não ter férias. De forma nenhuma. Dá, pastor? Não. Totalmente equivocado. Que tem, né? tem líderes que usam para os seus pastores. Tem igrejas que oprimem o pastor. Por exemplo, eu já vi casos em que a igreja, a pessoa chega lá, o pastor está preparando uma mensagem para o domingo, e o indivíduo chega lá, pastor, o senhor está onde? Estou em casa, filho, estou orando aqui e tal, estou me preparando para a mensagem. Então, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, Meu Deus, eu posso ir aí? Olha que coisa. Então, é aquela pressão. De um lado, pastores que causam isso, que causam essa dependência na igreja. Queridos, a igreja tem dono. A noiva tem noivo. Pastor não pode prostituir a noiva. A gente morre, a igreja continua, porque a igreja tem dono. Só que tem pastores que acham que é o dono da igreja. Ô pastor, e quando a liderança entra no mérito de decidir até planejamento familiar? Eu conheço igreja que coloca para o seguinte, para os pastores: vocês devem fazer vasectomia, porque a igreja não vai sustentar filhos de ninguém.
E você com filho vai dificultar você viajar, você ir para outro lugar e tudo mais. E de repente eles terminam arbitrando essa decisão que é de cunho pessoal. Porque, vamos supor, o pastor, ele, por amor e por paixão ao ministério, ele faz uma cirurgia desse nível, né? De vasectomia. Ou a mulher faz uma ligação, né? Liga as trompas, aquela coisa toda. Você já imaginou se esse pastor se frustra com esse ministério? Eu não digo nem com a fé, nem com Cristo, mas com aquela igreja. Ele tomou uma decisão lá atrás, que não foi uma decisão que ele tomou. Ele obedeceu, tomaram para ele. Uhum. Isso pode causar também um dano emocional, não pode, pastor? Tremendo, o que você acha? Tremendo, tremendo. Olha, a gente precisa entender, irmãos, o que é chamado ministerial e o que é peso ministerial. Por exemplo, foi feita uma pesquisa aonde os filhos de pastores hoje, as filhas, nenhuma delas quer casar com pastor. Nenhuma. Por quê? Porque elas dizem, eu vejo o que a igreja faz com meu pai. Eu vejo. E olhe, pastor, eu me converti. Quando eu me converti, o senhor estava começando seu ministério. Você falou 30 anos, eu me converti em 88. Na minha época, nos primeiros anos de conversão, era diferente. As jovens da igreja queriam casar com o pastor. Com pastores. Mas a coisa mudou então, atualmente. Não, mas assim, na igreja, na totalidade, elas querem. São as filhas. Porque não sabem, né? Não Agora sabe. As filhas de pastores, elas não querem. Elas não querem. Por quê? Porque ela diz, eu vejo. Por exemplo, olha, é incrível, gente, o peso que é colocado sobre a vida do pastor, sobre a família do pastor. A família do pastor, por exemplo, eu sempre brinco com isso, e quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Pastor, se ele falar muito, se a mensagem dele é longa, ele é prolixo. Se ele prega pouco, ele não tem conteúdo. Se ele ri muito, é porque ele é um gaiato. Se ele não ri, é um cara sisudo. Se ele tiver um carro bom, ele é um explorador da fé. Se ele tiver um carro ruim, um carrinho simples, esse homem não tem fé. Como é que a gente vai viver desse jeito? Então, é conflitante, é conflitante isso. Se o filho do pastor é calado, é abusado, é amostrado. Se está no louvor, por que só está a filha dele? Por que só está... É um peso, irmãos. E é isso que tem levado muitos pastores a crises emocionais, crises existenciais, e a síndrome de burnout, ela tem levado pessoas a parar, e se não parar, morre. Ô pastor, eu estava lendo há um tempo atrás uma notícia sobre um pastor que no púlpito ele costumava desabafar no sentido de demonstrar suas fraquezas. Ele não omitia da membresia da igreja as suas fraquezas. E, segundo aquela notícia que eu li, aquela forma do pastor agir, ao invés de decepcionar as suas ovelhas, pelo contrário, fortalecia ainda mais a igreja. Essa igreja é dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pode chegar essa cultura também das pessoas entenderem que o pastor é ser humano, ou vai ficar sempre esse ponto de vista de que o pastor é um homem infalível, é um super-homem, é aquele que tem resposta para tudo, é aquele que não se abate com nada, é aquele que é sempre referência? Olha, eu vou tirar por mim. Se você chegar na nossa igreja, a igreja a qual eu pastoreio, não é a minha igreja, porque a igreja é de Jesus, a igreja que Ele colocou para que eu pastoreie, eu sempre digo, gente, eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você em nada. A igreja sabe disso. Tem dia que eu tenho raiva, tem dia que eu estou triste, tem dias que eu estou alegre. Aí um irmão perguntou assim, pastor, o senhor já sentiu vontade de dar um murro em alguém? Eu digo, não, um murro não. Agora, o homicídio eu já pensei algumas vezes. Gente, eu sou humano, sou igual a você na igreja. Agora, a gente quer colocar um peso sobre a vida dos pastores, né, uma responsabilidade
que não existe. Eu não posso confessar, como assim? Irmãos, tem dia que nós, pastores, nós subimos para pregar, porque é Deus que dá a mensagem. Mas a gente prega tudo aquilo que a gente quer ouvir. Eu queria ouvir isso. E Deus fala, mas é você que vai falar. Entendeu? É verdade. E aí começa... Meu querido Lucas Cavalcante, deixa eu trazer uns dados aqui, bem rapidinho, porque o nosso tempo já está correndo, né? Isso. A gente vai estar... Olha, os pastores que têm lutado contra a síndrome de burnout. Vê bem. O que acontece isso? A pesquisa feita nos Estados Unidos diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Meu Deus, é um número 70%. Altíssimo, né? 71% estão esgotados. Olha que coisa, gente. Esgotados. Por quê? Porque não tem férias, não tem descanso, não vai numa praia, não aproveita, não viaja com a família. 72% dos pastores dizem que só estudam a Bíblia quando vão preparar a mensagem. Porque não tem tempo. Não tem tempo. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta diretamente a sua família. 80% dos pastores. O ministério pastoral afeta a vida familiar do pastor. Porque o pastor não pode passear, o pastor tem que estar na igreja, ele tem que estar no culto de celebração, culto de sepultamento, 7º dia, 20º dia. Se não estiver na igreja, entendeu? E a vida dos pastores? Agora, pior, isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. 70% dos pastores dizem que não tem um amigo próximo. Um amigo para conversar, para abrir, para chorar. Eu tenho alguns amigos pelo Brasil. Eu tenho um amigo fora daqui do estado, muito longe. Toda semana a gente bate um papo por telefone. 2 vezes por ano nós nos encontramos. Por quê? Eu preciso de alguém que seja meu amigo, que eu tenha confiança, para me ouvir, e ele precisa. E a gente termina rindo e tal. É como se fosse... Eu vou brincar aqui, viu? Por favor, não desvia, não. Mas é como se fosse um descarrego. Um descarrego das emoções. Uma terapia, né? É uma terapia. Entendeu? E esse ministério pastoral sofre. E sofre muito. Olha aí, o assunto é muito importante, né? Muito importante. Por isso, compartilhe. Por isso, compartilhe o link. Não é? De repente, o seu pastor não pôde assistir hoje. De repente, está havendo culto na sua igreja nesse horário. Não é? Ele pode assistir depois. Qualquer horário. Vai ficar aqui no YouTube, como você sabe. Então, é muito importante que você possa compartilhar esse link com o seu pastor, principalmente. Final do primeiro bloco, daqui a pouco nós voltaremos. O tema é Ministério Pastoral e a Síndrome de Burnout. Antes da gente voltar com o segundo bloco, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer você que é espectador, que está sempre assistindo aqui no canal da Igreja Canaã, o Direto ao Ponto, um programa que não tem rodeios, ok? Temas edificantes como esse que você está assistindo, temas que alcançam todas as classes sociais, as idades, né? Já falamos sobre criança aqui, jovens, adultos. Hoje estamos falando de uma doença emocional que muitos pastores estão contraindo. Você pode nos ajudar para que esse programa permaneça no ar. Por isso que, entre um bloco e outro, eu convido você para exercer a sua generosidade. Você que é membro da nossa igreja pode ofertar e até dizimar através dos meios que você já conhece, que aparece na sua tela agora, não é? O IBAN, o Pix, não é? A conta da nossa igreja. Você que é evangélico de outra denominação, você pode ajudar com uma oferta de acordo com o seu coração, ok? E que Deus possa estar te abençoando. E você sabe, aquele que semeia, colhe. Nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, Ministério Pastoral e a Síndrome de Burnout. Até já.
as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desce. Estamos de volta com o Direto ao Ponto. Hoje estamos falando do Ministério Pastoral e a Síndrome de Burnout. O meu convidado de hoje é o pastor Rosenildo. 30 anos de ministério, já viveu muitas experiências e já lidou com colegas pastores que contraíram essa enfermidade emocional que atinge o psique. Bom, pastor, voltando agora, nesse segundo bloco, eu quero começar lhe perguntando o seguinte. Primeiro eu vou fazer um comentário, né? A última situação de uma grande família, nós tivemos uma ex-deputada, né, que foi cassada agora há pouco, que tinha uma grande família, 50 filhos, e eu não conhecia os bastidores e até dizia, puxa, que legal, como é que pode uma família dessa, né, conseguir um equilíbrio e ser uma família equilibrada? Pelo menos de fora eu via dessa maneira, porque era esse testemunho que eles davam. Eu cheguei aí a algumas cruzadas com essa ex-deputada, vou dizer o nome dela, Flor de Lis, todo mundo sabe, não é? E o finado, o seu esposo, que foi assassinado. Bom, mas depois veio à tona que não era bem assim. Então, uma família que tem muitos filhos, a gente vai na Bíblia, Jacó também teve muitos problemas, né, com os seus 12 filhos. E eu imagino que tem pastor que vê a igreja assim, é a minha família, vários filhos. Eu acredito, em cima desse comentário que eu fiz, uma família grande tem muitos problemas. E no caso do pastor, são várias pessoas de famílias diferentes, de educação diferente. E se esse pastor ele não tiver o momento de desopilar, ele está bem suscetível à doença emocional, né, pastor? O pastor que não consegue diferenciar essa questão aí. Eu sou pastor, não sou pai dessas pessoas, não. É verdade. Isso aí é algo que precisa ficar bem definido na cabeça dos pastores, né? Primeiro, a igreja tem dono, eu parto desse princípio. Tá? Uhum. Segundo, Deus cuida de todos. O grande problema é que, às vezes, irmãos, a palavra de Deus fala assim, que Deus corrige o homem, assim como o pai corrige um filho, né?
tem que ter correção. O grande problema, né, no contexto igreja, e trazendo para o contexto familiar, é que muitos pais, ele chega num determinado ponto, ele tem filhos com características diferentes, com posturas diferentes, com temperamentos diferentes. Aí o pai faz assim, mas eu criei todos do mesmo jeito, porque esse foi assim. Aí é que está o problema. Porque ele criou todos do mesmo jeito. E tinha um que precisava de mais correção, de mais lapada. Verdade. Né? Mas ele foi nivelado pelos outros. Na igreja não é diferente. O problema é que a gente trata todo mundo do mesmo jeito. E aí é o X da questão. Queremos resolver tudo. Queremos fazer tudo. Olha, voltando aqui para no primeiro bloco, nós terminamos com os dados. Isso. Eu quero dar a outra entrevista, outro dados, que foi pela Gospel Mais, que foi feita uma entrevista em cima de pastores. Porque o grande problema, pastor Lucas Cavalcante, é isso aí. É a gente tratar uma pessoa com um problema e tratar o outro com o mesmo problema dele e achar que todo mundo tem a mesma coisa. E aí acaba voltando para cima de nós. Então, a Gospel Mais, ela fez uma entrevista com 1.500 pastores de igrejas evangélicas. Sim. Publicou isso aí. E disse que o número indica que 13% dos pastores, em 2005 para cá, 13% abandonaram o ministério. Não são mais pastores. Em 10 anos, eles largaram tudo. Disse que não aguentava mais. Lamentavelmente. Não é? Aí outros dados da entrevista nossa aqui, ó. 84% diz que estão de plantão 24 horas por dia. Pastor que chega em casa de madrugada, porque o irmão, não, tem que ir lá na minha casa, o senhor tem que visitar, ó, vamos lá no hospital, o outro, ó, pastor, vamos lá no cemitério, e vamos, e o pastor fica feito um doido, e a família sendo preterida, a saúde indo embora. Ô, pastor, deixa eu lhe interromper aqui os seus dados, porque eu não posso perder essa oportunidade. O senhor falou assim, tem pastor que entende que tem que fazer tudo. Também não há uma falha na questão de fazer líderes. Porque eu lembro logo de Moisés. Eu acho que quando fala de pastor, eu acho que Moisés é um exemplo de um pastor no Antigo Testamento. Ele pega uma paixão tão grande pelo povo, que quando o próprio Deus diz assim para ele, olha, o teu povo, ele diz, não, é o teu povo. E ele, quando Deus decide, eu vou exterminar o povo e vou fazer de você uma grande nação, ele diz, não. Então, aí a gente vê como o coração de Moisés está no povo hebreu. Está. A paixão, apaixonado por aquele povo. Só que tem que aparecer Jetro, tem que aparecer o sogro, não é? Para dizer para ele, ô Moisés, eu estava te observando aqui, rapaz, tu vai ficar esgotado, porque você atende o pessoal de manhã, de tarde e de noite, tu não tem tempo para minha filha, eu imagino que entrou nessa questão. Aliás, eu acho até que a esposa de Moisés que foi lá falar com o pai também, né, reclamar. Porque Jetro chega e lhe dá o conselho. Inclusive, o conselho de Jetro é utilizado até no mundo corporativo para as empresas. Porque a partir dali, Moisés ele levanta líderes de 1.000, de 500, se eu não me engano, de 100, de 50. E aquele peso que era só sobre ele, agora vai ficar tão bem dividido que para Moisés só vai aqueles casos complicados. O que a gente chamando no popular de caso cabeludo. A bronca. Aquela bronca pesada mesmo. Então eu lhe pergunto, pastor, será que não está havendo uma falha também dos pastores? Exato. De colocar em prática o conselho de Jetro? Exatamente. Isso aí é o que nós chamamos de ativismo. Ele quer fazer tudo. E não consegue. Não consegue. Aí o corpo vai estourar em algum lugar. Ô, pastor, uma úlcera. E se ele ensinar, ele passou um ensinamento para os seus discipulados, não corre o risco dele perder o espaço, não? Não. Rola isso também, essa questão de eu não quero perder meu espaço. Isso é falta de segurança. É verdade. É falta de segurança. Quem não tem segurança, ele vai viver com medo o tempo todo. Tem gente que anda o tempo todo assim, ó. Mas se fulano se rebelar, eu quero dizer para você, colega,
Fique tranquilo, se ele não se rebelou ainda, ele vai rebelar. Você vai lidar com isso. Ministério é isso. Ministério, um chega, outro sai, um levanta uma contenda, o outro, Deus manda, Deus cuida da gente. E eu preciso entender isso aí, a nível ministerial. Então, aqui entra a pesquisa que eu tive, né? Que eu não estou... Eu ia falar na minha pesquisa. Ó. Não, a pesquisa que eu fiz. 80% dos pastores esperam só conflito entre as igrejas. O cara vive o tempo todo dizendo assim, mas rapaz, olha, eu quero ver aonde é que vai estourar a próxima bronca. Eu já estou esperando onde é. Vai ser no Ministério Feminino, vai ser no GC de quem, vai ser no Ministério, de quem? a célula, e começar aquela confusão, né? Olha, 54% dos pastores, a Gospel Mais fez essa entrevista, acredita que ser pastor frequentemente é uma sobrecarga. Por que é uma sobrecarga? Exatamente por isso. Porque ele quer fazer tudo, ele quer chutar, correr, ir para o gol, pegar a bola, levantar, ir para o meio, bater. Então, deixa eu fazer uma pergunta para um pastor de 3 décadas de ministério. Ser pastor é uma sobrecarga? Para mim, não. É difícil, mas eu aprendi a dividir isso aí. Mas sempre foi assim, pastor? Não houve um tempo que o senhor quis desistir, chutar o pau da barraca? Meu irmão... Conta pra gente aí. Meu irmão, faça outra pergunta. Olha, eu era comerciante, eu era empresário, e Deus me tirou do comércio, literalmente, para ser pastor. Eu sou pastor por convicção. Eu tenho convicção do meu chamado. Por exemplo, quarta-feira, agora, que eu preguei na sua igreja, na Canaã, isso. E tinha uma irmã que ela chegou para mim no final e falou, pastor, o senhor lembra de mim? E eu olhei, o rosto dela era um rostinho bem... A fisionomia bem peculiar, mas eu não lembrava. E ela disse, aí ela abriu a Bíblia, tirou uma foto e o senhor me batizou. Isso tem 20 e poucos anos. E está aqui. Pastor, eu vim aqui porque eu soube que o senhor estaria esperava, aqui. Né? Entendeu? Então... Durante essa jornada, essas coisas alegram o nosso coração. Ela disse, pastor, o senhor é um referencial para a minha vida. Olha que coisa, que responsabilidade. Mas eu aprendi também, já teve vezes que eu vou desistir, vou largar tudo. Mas eu tenho convicção do meu chamado. E aí foi quando eu aprendi a divulgar. Por exemplo, há 2 meses atrás foi o meu aniversário de casamento. Ó, peguei um avião aqui, ó, vou embora. Fui para Gramado. Com a minha esposa, namorar, passear, sabe? Prego em alguns lugares, viajo... Mas se o senhor não prepara um líder, fica difícil o pastor viajar se ele não tem alguém que venha o substituir. Se ele não criar confiança nessa liderança. Exatamente. Que aí é o que está. Não é isso que atrapalha muitos viajarem também? Eu penso que sim. Por isso que Moisés estava desse jeito e Jetro chegou e disse, olha, nomeia pastores, líderes, e faz a obra, meu filho, caminha aí, tranquilo. Porque o ministério, irmãos, o ministério ele é árduo. Ele é penoso, mas ele é glorioso. O problema é quando eu ponho mais pedra para carregar do que ele já tem. Tem aquela questão lá no livro de 2 Reis, de que cada um deve carregar uma viga, né? Eu acho que tem uns que querem levar mais de uma viga e fica pesado. Né? Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Timóteo, a 2ª carta de Timóteo, Paulo dá um show de carta, de um coração aberto ao seu filho Timóteo, que está começando o ministério. Aonde é que Paulo está, quando Paulo escreve para Timóteo? Ali, em 2 Timóteo. Paulo está preso. Verdade. Paulo está lá no subsolo, lá em Roma. As prisões dos piores presos era dentro da sarjeta, onde passava a rede de esgoto. Que muitos morriam ali de febre, de contaminação, onde passava os detritos, as fezes. E Paulo estava ali. E Paulo estava dizendo assim, olha, Timóteo, guarda-te de fulano, cuidado com aquele, tu vai começar um ministério que eu estou terminando, a pancada é dura, mas a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, como a você, meu filho, fica firme, vai firme. Paulo não estava dizendo, larga tudo, chuta o pau da barraca, desiste. O senhor falou que é pastor por convicção,
entendo eu que o senhor tem convicção do seu chamado. Os chamados ministeriais, não é? Uma certa vez eu vi um pastor de renome, eu estava no culto, inclusive, e ele pregou sobre exatamente os chamados ministeriais. Então, são 5, né? Pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e falei os 5? Apóstolo, pastores, profetas, evangelistas e mestres. O senhor falou de Paulo, ele deu o exemplo de Paulo. Ele falou, Paulo tinha 3 ministérios. Olha que interessante. Ele tinha um ministério de apóstolo, de evangelista, segundo o pastor, e o ministério de mestre. Mas ele não era pastor, não tinha o ministério pastoral, segundo a pregação, e não era profeta. E aí eu lhe pergunto o seguinte: eu acredito que deve existir por aí muitos pastores que estão pastoreando porque fizeram teologia, porque foram convidados, mas que não têm o chamado pastoral. Essa pessoa que não tem o chamado pastoral e não é pastor por convicção, está mais suscetível à síndrome de Burnout? Não. Não vou te falar por quê. Quem não tem o chamado, ele vai levar o ministério de qualquer jeito, empurrando com a barriga. A crise vem para quem tem responsabilidade com a causa. Quem está envolvido, Quem né? está envolvido. Comprometido. Pagando o preço. Aí, se ele não souber administrar... Ele vai levar de uma forma profissional. Exato. Hoje tem profissionais. Hoje tem gente que... tem pessoas que têm uma oratória, que têm uma dicção, que têm um conhecimento tremendo, mas não é pastor. Não é pastor. Hoje tem igrejas que têm pessoas que são arrancadores de dinheiro. É o ministério dele. É a vida dele. Mas não são pastores que amam as ovelhas, que se doam por elas. Você está entendendo? Então, aquele pastor, aí agora vem outro lado. Aquele pastor, que tem a convicção, que sabe, ele tem agora que ter o discernimento, que vai entrar aqui em algumas coisas. Por exemplo, 48% dos pastores sentem que as exigências do ministério são maiores do que aqueles que conseguem lidar. Tem pastor que passou um ar de superioridade tão grande para a igreja, ele é pastor, ele quer resolver tudo, ele é o bambambam. Mas ele acha que chega um momento que ele entra em conflito com ele mesmo. Eu não consigo. 21% dizem que a sua igreja tem expectativas irrealistas sobre eles. Por quê? Porque ele passou essa ideia. Então, o ministério, ele é espinhoso, mas ele é glorioso. Agora, eu preciso, quando eu comecei a estudar, assistir palestras desses homens que estão preparados, ler sobre esse assunto, aí eu comecei a administrar. Por exemplo, Lucas, tem pessoas que eles estão dentro da igreja, que são uma mola propulsora para o ministério, é bênção, e de repente ele vira as costas e vai embora. E o pastor fica morrendo. Oh, meu Deus, como é que vai ser? Era coluna. Era uma coluna. Ele foi embora. Deixa ele ir. Porque o meu ministério, o seu ministério, não está atrelado a pessoas. O meu ministério está atrelado à minha vida com Deus. Deus cuida de mim e Deus me leva para um novo nível. Eu ouvi um pastor falar sobre o ministério pastoral, é como um motorista de ônibus, né? O motorista está ali, o ônibus para, descem pessoas e sobem pessoas. É assim mesmo? É assim. O problema é quando você se agarra às pessoas. Quando o pastor... E aí começam as frustrações. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui. A gente está falando de pastor, eu sou pastor, e o programa de hoje é sobre pastorado. Bom, querido colega, pastor não pode confundir ovelha com amigos. Que isso, pastor? Não, preste atenção. O discípulo é o discípulo. Muitos pastores, quando perdem essa sensibilidade, passam a tratar como amigos, meu amiguinho, Aí, quando ele for corrigir como pastor, a ovelha não recebe. E por não receber, ele se frustra, cria o problema. Porque eu preciso entender que eu preciso andar debaixo de autoridade.
E se eu não entender isso, quebra todo o meu ministério. Todo o meu ministério. Mas isso não me dá respaldo para eu oprimir ninguém. Isso não me dá respaldo para que eu traga pessoas debaixo dos meus pés. Não, não. Mas que eu saiba dividir as tarefas. A questão de que é muito utilizado uma palavra chamada cobertura, não é? Que o sentido seria de não deixar o pastor isolado. É o sentido de, todo mundo sabe, que o pessoal que conhece um pouco sobre psicologia, sobre a profissão, o médico, o psiquiatra, enfim, todos eles fazem terapia. O psicólogo, ele faz terapia. O psiquiatra faz terapia, que é uma forma de ajudá-lo a lidar com os problemas das outras pessoas. Porque imagina o que é você ouvir sobre problema o dia todo, às vezes problemas complexos, e você levar isso para casa. Imagine como você vai chegar pesado em casa. Então, há uma orientação sobre o próprio profissional da área de saúde emocional, ele ter essa cobertura. Que essa palavra cobertura é mais usada nos ministérios. Qual é a cobertura daquele pastor? Às vezes ele é um pastor presidente. Olha, a palavra presidente já isola. Ele é o pastor presidente. Na sua opinião, todo pastor tem que ter uma espécie de alguém para desabafar, do qual nós usamos uma cobertura que não necessariamente não significa que é uma pessoa acima dele, mas uma pessoa que pode estar ao lado dele para ajudá-lo? Perfeitamente. A gente precisa disso aí. O problema é quando há uma idolatria dessa cobertura. Aí é o perigo. Olha, a minha cobertura espiritual... Não. Vamos entender? Eu preciso andar debaixo de autoridade. Se eu sou um pastor e eu tenho, por exemplo, eu tenho pastores que eu me submeto, que eu ando debaixo da autoridade, dos conselhos, da orientação, desses colegas. Pessoas que eu escolhi para andar comigo, para me mentorear, assim como eu mentorei outros pastores. Por exemplo, eu tenho... Eu vou dizer minha idade, não tem nenhum problema com isso não, viu? Eu tenho 58 anos. Chega, engasgou. 58 anos. Mas tem um pastor com mais de 70 anos que quem ouve ele sou eu. Ele conversa comigo. Ele fala, Rosenildo, você me ajuda. Eu falei, mas eu preciso ir à voz. Então, gente, a gente precisa ouvir pessoas, ouvir conselhos, desabafar, abrir o coração. Agora, temos que ter muito cuidado com quem nós abrimos o nosso coração. Eu li um pensamento que dizia assim, não abra o seu coração para quem não tem acesso a ele. A gente quebra a cara por confiar em muitas pessoas. Pessoas que não são idôneas. Pessoas que não são idôneas no sentido assim, de ouvir tudo que você está passando. Mas eu preciso ter alguém que esteja comigo, caminhar comigo. Porque quem não anda debaixo de autoridade, não tem autoridade. Verdade. Como é que eu quero dizer aos meus discípulos, olha, ande comigo? Ele vai perguntar, e você? Quem é que está te mentoreando? Né? É a história do filho pródigo, chegar para o pai e dizer, pai, eu quero ir embora, me dê a minha parte, eu não quero que o senhor mande em mim, eu vou embora. E o pai disse, vá. Você quer ir? Vá. O filho, ele disse, eu quero a parte da herança que me cabe. Preste atenção. O filho não tinha direito nenhum, porque ele era o filho mais novo. Quem tinha direito era o primogênito, era o mais velho. E o pai ainda estava vivo, nem o primogênito tinha. O primogênito só ia ter direito quando o pai morresse. Quando aquele outro irmão morresse, era que o mais novo teria. Então, mas o mais novo disse assim, eu não quero me submeter a ninguém, eu quero sair. Me dê minha parte, eu quero ir embora. E o pai falou, vá. E eu aprendi isso, sabe? Tem gente que está comigo na igreja, mas se disser, pastor, eu vou embora, vai, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vai na bênção. E Deus leva outro, Deus traz outro, e a gente caminha. Perfeito. A gente está chegando já no final, alguns minutos aí para o final. Eu queria que o senhor falasse qual a relação do pastor com sua família em relação a lazer, pastor. Eita, rapaz. Hoje em dia, isso é um problema seríssimo. As pessoas não priorizam. Olha,
Gente, se eu não estiver bem com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha neta, eu sempre digo na igreja, o meu desafio não é pregar para a igreja. O meu desafio é pregar para minha esposa sentada no primeiro banco e minhas 2 filhas. Porque ela vai dizer assim, eu sei quem é você, pai. Eu sei que o que você está falando é verdade. Ou então dentro da cabeça dela, o senhor é um bom mentiroso, está enganando o povo. Senão vai ficar igual aquela música, né? Vamos morar na igreja, porque na igreja o meu pastor o meu pai é santo. Exato. O meu pai é legal, não bate na senhora, né? Eu saio, eu programo viagens, eu saio com a minha família. Olha, sobrou dinheiro, apareceu um tempo, eu vou aproveitar. Porque a igreja precisa de um pastor que esteja com a mente boa, que esteja tranquilão. Se não tiver, filho, os problemas, se eu for pegar o problema de todo mundo, trazer para mim, a minha família vai sofrer, a minha casa vai sofrer, meu ministério vai ser um fracasso e daqui a pouco eu vou estar aí também envolvido na síndrome de burnout ou até o suicídio, né? Que é um assunto também que você vai ser abordado. Por falar nisso, nós vamos falar sobre isso na semana que vem, porque nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? O mês de conscientização em relação à prevenção ao suicídio. Inclusive, lamentavelmente, né, teve um ano, eu não lembro qual foi, que parece que teve, se eu não estou enganado, 5 suicídios de pastores. Lamentavelmente. Tem a ver com essa enfermidade, né, pastor? Tem a ver exatamente com essa sobrecarga, né? Isso aí que vem e a falta de divisão. Ele não divide o tempo, não divide família, e estoura em alguma, como eu falei, vai estourar em alguma coisa. Uma úlcera, uma gastrite, certo? Um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, um AVC, vai estourar em algum lugar. Se você não souber viver, aproveitar, viva a vida, porque aqui na Terra a gente só vive uma vez. Aproveite, dê glória a Deus. Se não puder ir para o restaurante, vai ali na praia comer um cachorro quente, tomar uma água de coco e dar glória ao nome de Jesus. Pastor, para a gente finalizar, já começa quando a pessoa se converte, não é? Como ser um crente e não ser antissocial? Porque parece que a ideia se converteu, aí a pessoa vira aquele ET extraterrestre e perde a conexão com a família. E isso lhe faz uma pessoa antissocial. Ele perde, é como se ele perdesse vínculos familiares. Agora só quer saber de igreja, e parece que ele começa a prestar, né, um desserviço no sentido de evangelizar a família. Ele termina criando uma dificuldade, porque a pessoa diz, não, para ser antissocial como ele é, porque parece que ele não diferencia o pecado, não diferencia a questão de ser luz, com a questão de você saber lidar, seja onde estiver, ou seja com quem estiver, saber estar ali e ser um testemunho. Como Jesus, por exemplo, foi convidado para um casamento, e ali ele esteve, e foi uma bênção naquele casamento, porque ele foi procurado na hora que houve uma necessidade, e ele realizou o milagre da transformação da água em vinho. Tem muitos crentes que talvez, nas suas situações de festas e casamentos, estou colocando de uma forma simbólica aqui, não apenas casamento, mas qualquer tipo de festa, de repente tem muito crente que não vai porque acha que é pecado. Como ser um crente que não é antissocial, pastor? Porque isso termina chegando no ministério pastoral também. Esse aí seria um tema para mais um programa. Porque isso é muito longo, muito vasto, né? Você não pode se misturar com o mundo, mas você está no mundo. Eu preciso saber me comportar no mundo. Eu preciso saber me comportar no meio dos outros. Porque o problema é esse. É que tem muitas pessoas que, quando está no meio, esquece. Começa a contar piada de Juquinha, do papagaio e tal, e ele começa a se envolver ali. Agora, tem um outro lado do se abster de forma drástica, abrupta. Isso aí é mais um caso dos novos convertidos. Os novos convertidos, quando recebem Jesus como Salvador, ele só quer pregar, e ele chega em todo lugar, é cão, é demônio, você vai para o inferno e tal, tal. Então, é estudo bíblico, é doutrinar, é mostrar, mas nós estamos no mundo, não fazemos parte do mundo, mas estamos no mundo. E o lugar de a gente pregar o evangelho é no mundo. Uma vez que
eu como membro da igreja, e a gente termina por aqui. O negócio está ficando bom, mas a produção já disse... Já levantaram ponto, ali já levantaram mão, a placa do ponto final. Mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta que me veio agora na cabeça. Uma vez que eu, como ovelha, identifiquei que meu pastor não está no normal dele. De repente, ouvindo esse programa, eu comecei a entender, puxa, meu pastor, tudo indica que ele está com essa síndrome de burnout. Como é que eu posso ajudar ele? Olha, a primeira coisa é sentar com ele, uma conversa. Se ele exteriorizar isso aí, confirmar, é levar para um atendimento clínico, é afastar, tem que afastar do ministério. Ele tem que tirar um mês fora, desligar completamente. Mais difícil é ele entender isso, né? Se ele não reconhecer, porque eu acho que o problema da doença emocional, enquanto a pessoa não reconhece que está, e para ele reconhecer que está, ele tem que saber diferenciar bem a questão espiritual da emocional. Mas diga a ele assim, é um tabu, né? Mas que tem que ser quebrado. Assim, olha, leva ele para um clínico, para um psicólogo, e diga assim, ó, você vai morrer. Você só tem 30 dias. Vai deixar a esposa, aí ele acorda. Ele acorda. Mas é muito necessário que a igreja... que programas como esse, de uma certa forma, está prestando um bom serviço. Um bom serviço para ajudar esse tabu cair por terra, né? Agora, a igreja pode ajudar muito. Primeiro, não cobrando excessivamente. Segundo, patrocinando algumas saídas do seu pastor, alguns eventos. Faça com que ele se sinta amado, né? Eu tô legislando em causa própria agora, viu? Eu sou pastor e eu preciso disso, né? Eu preciso disso. Por isso que eu saio, quando eu vou ministrar fora, minha esposa vai comigo, quando ela não pode, eu vou só. Mas eu sempre levo minha esposa, é um momento da gente sair, desopilar. E eu vou dizer aqui, ó, eu tiro férias quando eu quero na igreja. Férias que eu digo assim, fracionadas. 3 dias, 4 dias. Sei. Ontem mesmo foi feriado, né? Isso. Ontem no caso, não. na terça-feira. E aí, no feriado passado agora, do dia 7, Isso. Do dia 7, ela estava falando, que tal a gente passar uns 2 dias fora de Recife? Eu digo, fechado. Já estou vendo aí um hotel, vou sair, vou... É minha esposa, temos 40 anos juntos. Eu vivo para ela, ela vive para mim. Então, vamos aproveitar. E a igreja, irmãos, está aí, ó, na bênção do Senhor Jesus. Se algum pastor quiser conversar com o senhor, trocar uma ideia, trocar experiência, querer saber um pouco mais sobre esse assunto, como é que ele pode lhe encontrar nas redes sociais, pastor? Olha, você pode encontrar pelo site, a página da igreja, Igreja Kadosh Recife, está no Facebook, né? No Facebook tem IBK, Igreja Batista Kadosh. Ou no YouTube, ou você pode mandar uma mensagem para mim também, não tenho nenhum problema. O meu e-mail é prrosenildokadosh. prrosenildokadosh@gmail.com. Pastor Rosenildo, muito obrigado. 1 minuto para o senhor finalizar as considerações finais, já agradecendo a sua presença nessa noite especial do Direto ao Ponto, nesse domingo, nesse tema super importante. E outras oportunidades virão, outros temas dos quais o senhor domina, para a gente poder conversar aqui, o senhor poder dividir e compartilhar um pouco da sua experiência. Pastor. Amém. Eu que agradeço, Lucas. Agradeço a Canaã, agradeço ao pastor Ezequias, ao pastor Júnior, a equipe toda que me recebeu aqui carinhosamente, né? Todos vocês. E espero ter contribuído, né, com você. E também essa crise de burnout, a gente tratou a nível de ministério, mas ela está em todos os sentidos, viu? Empresarial, a parte de funcionalismo público, gestores, ela engloba tudo isso. Peça ajuda, peça socorro. Deus vai abençoar você tremendamente. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e sua casa, no nome de Jesus. Estamos chegando ao final. A gente lembra o que está lá na carta a Tiago, uma referência a Elias, um profeta de grande fé, inquestionável.
mas teve o seu momento de fraqueza. E a Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Elias, o profeta que orou e o fogo desceu. O profeta que enfrentou 450 profetas de Baal e mais outros profetas de Azera. Mas também teve o seu momento de esgotamento. Outros personagens da Bíblia. Davi, um guerreiro. Vai ter uma passagem na Bíblia que vai dizer que Davi se cansou. E ai dele se não fossem os amigos dele, aqueles amigos que estão próximos, que lutaram por ele, lutaram suas guerras. Querido, se você está passando por isso, busque ajuda. Procure dividir o emocional do espiritual. Você é 3 em 1. Eu sei que é difícil dividir o espiritual do emocional, porque a própria palavra de Deus é a única que divide alma e espírito. Mas é preciso você entender que nem tudo vai ser discernido espiritualmente. Então, se você está precisando, busque ajuda. Profissionais que ajudam nessa área. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ou até mesmo um bom amigo do qual você pode desabafar, conversar, já vai ajudar muito. E como foi dito aqui, foi passado para você vários conselhos. Faz quanto tempo que você não tira férias? Faz quanto tempo que você não viaja, que você não namora com a sua esposa, hein? Faz quanto tempo? Pense nisso. E que Deus te abençoe. Até o próximo Direto ao Ponto, se assim o nosso Deus nos permitir. Paz seja com todos. Missão cumprida.